Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. É muito bom estar de volta, né? Fiquei um tempão presa em São Paulo, sem poder vir para cá, porque não tinha ônibus. E aí fiquei 3 meses lá, presa. Mas orando sempre pela igreja, pelos irmãos, né? E hoje, como sempre, a gente fica muito nervoso de estar aqui em cima. O coração fica palpitado. Parece que vai sair da boca. E ontem à noite, ontem no final da tarde, né? Pastor, foi no final da tarde, quando o pastor me chamou para ministrar, e eu falei assim: Senhor, qual é a palavra que o Senhor quer que seja ministrada? Porque pela gente, nós temos N temas para ministrar. Ainda mais nos dias de hoje, que tem tantas coisas acontecendo. Então, a nossa mente de pastor fica assim, ó, tic, 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 né? Várias coisas. E eu ministro no áudio todas as manhãs. E então, toda noite tem um tema. E aí, às vezes, você fica assim, ai, vou pegar aquele tema, vou pegar isso, ai, vou pegar aquilo. Aí Deus fala assim, aquieta o seu coração, porque eu tenho um tema. E aí, na hora que eu fiz assim, amém, Senhor. Aí Deus me deu o tema, casa dividida não prevalece. Este é o tema da nossa palavra hoje. E eu, particularmente, sou muito difícil de fazer um esboço. Eu gosto de ministrar e eu pego a palavra de Deus e ali deixo Deus trabalhar, né? E vou falando, mas Deus mandou eu colocar tintim por tintim, para não esquecer de nada. E eu acho que esse foi o esboço mais lindo que eu já fiz. Até todo enfeitado. Para a honra e glória do Senhor. Mas por quê? Porque Deus quer falar ao teu coração. Deus quer falar ao meu coração. Porque é necessário que esta palavra seja ministrada para nós nos dias de hoje. E esta palavra, ela está lá em Mateus 12, 25. É sufocante ficar com essa máscara, né? Mas é necessário. Amém? Diz assim: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. E eu quero pedir a Ti que Tu venhas esvaziar de mim mesmo. Faz cair por terra todo o meu eu, todo o meu ego, toda a minha carne. Mas que somente o Teu Espírito venha agir através da minha vida, Pai. E fala segundo aquilo que Tu queres em cada coração aqui. Toca de maneira profunda. Em nome de Jesus eu repreendo todo valente que queira se opor contra esta palavra e queira cegar os olhos, queira tapar os ouvidos, queira trancar os corações para que não recebam esta palavra. Em nome de Jesus está quebrado todo o intento do inimigo e que esta palavra venha a frutificar, a 30 e a 100 por 1 nesses corações e nessas casas, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E aí, então, quando eu peguei esse tema, casa dividida não prevalece, e eu fiquei assim, mas, Senhor, casa dividida não prevalece. E aí Deus mandou eu ler desde o início, para entender. E eu fiz
uma introdução do início, porque senão a leitura é muito longa. Eu vou ler para vocês. Jesus passou pelas searas com seus discípulos. Isso está em Mateus 12. Se vocês quiserem acompanhar de Mateus 12, do 1 em diante, é o que está aqui. Jesus passou pelas searas com seus discípulos, que estavam com fome, e passaram a colher espigas e comê-las. Os fariseus, vendo isso, reclamaram com ele, porque estavam fazendo isso num dia de sábado. Jesus, então, lhes dá o exemplo de Davi, quando entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que nem ele e nem seus soldados poderiam comer, exceto o sacerdote. E Jesus lhes explica que ele é o Senhor do sábado. Mas os fariseus queriam pegar Jesus de qualquer forma e perguntaram se era lícito curar aquele homem da mão ressequida num sábado. Então Jesus, sabiamente, lhes dá o exemplo da ovelha que cai num buraco num dia de sábado. E o seu dono, sem pensar, vai e salva-a. Então ele compara o homem com a ovelha, dizendo que uma pessoa vale muito mais do que uma ovelha, e que certamente é lícito curar no sábado. E em seguida cura aquele homem da mão ressequida. E vendo que os fariseus não desistiam e intentavam contra a sua vida, retirou-se dali, indo, porém, uma multidão atrás dele. Mas à frente, Jesus curou um endemoniado, cego e mudo, e ele passou a ver e a falar. Mas os fariseus, não contentes com esta notícia, diziam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. E aí chegamos no nosso versículo-chave, que é: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. O que nós aprendemos com esta história? Este versículo, ele nos ensina que nem reino, nem cidade, nem casa que estejam divididas entre si prevalecerão. Olha para o teu irmão aí, mesmo com a máscara, dá aquele olhar bem profundo para ele e fala assim: amados, se nós estivermos divididos, não prevaleceremos. A palavra de Deus diz que somos um corpo em Cristo, porém cada um com seu dom. Eu tenho o dom de ministrar a palavra. O meu dom não é de louvor, apesar de gostar de louvar, mas esse não é meu dom. Esse é o dom do Ângelo, esse é o dom da Amanda. O dom do pastor Satírio não é de cozinhar. Glória a Deus. O dom do pastor Satírio, né, é ministrar a palavra, ensinar e empreender. Glória a Deus, por isso que ele faz muito bem. Né? O dom do pastor Harry é de ciência, de conhecimento, de revelação. Cada um de vocês aqui, em especial, tem um dom. Cada um na sua particularidade. A gente não deve menosprezar nenhum e nem outro. Ah, porque você canta melhor do que eu. Ah, porque você faz, melhor do que eu. Cada um de vocês foram criados com o seu chamado. Se eu pegar alguém aqui que de repente não tem o dom de ministrar e colocar aqui em cima para ministrar, o que vai acontecer? A catástrofe. Né? O povo vai falar assim: misericórdia, o que está fazendo ali em cima?
Não é assim? Porém, de repente, aquela pessoa, ela tem um dom maravilhoso de socialismo. Aquela pessoa vai lá e ela busca as pessoas, ela ajuda as pessoas. Na igreja que nós congregávamos lá em São Paulo, tinha um pastor que era assim. Se ele subisse para ministrar, só glória. Quando era anunciado que era ele, quase ninguém ia. Porém, amados, quando se falava em ajudar as pessoas, em fazer a parte social da igreja, em ajudar as pessoas carentes, não tinha para ninguém. Não tinha. Aquele pastor era uma bênção, ele e a sua esposa. Eles faziam de tudo. Então, cada um de nós temos essa qualidade. E isso também acontece na sua casa. Você já reparou que na sua casa tem aquele que é mais organizado e aquele que é bagunceiro? Aquele quando vai fazer um negócio faz um desastre na cozinha. Estão apontando os dedos ali. E tem aquele que quando vai fazer, termina de cozinhar, você fala assim, nossa, tem certeza que você fez comida? Está tudo impecável, está tudo arrumado. Porém, aquela pessoa, você pode ter certeza que ela tem uma outra qualidade dentro de casa. Ela tem uma outra coisa que ela faz muito bem. E não é fácil a gente conviver. Nós somos um corpo em Cristo. Porém, é muito difícil conviver com este corpo. E aí você imagina então o Big Brother de hoje. Que está todo mundo confinado. Todo mundo dentro de casa, como o pastor falou, né? Difícil das crianças suportarem os pais. E é mesmo. Agora há pouco eu estava vindo para cá e minha nora, meu Deus, meus filhos estão me deixando doida. 4, né? Glória a Deus, aleluia. E é assim. Graças a Deus lá em casa é só eu e minha mãe. Então fica mais fácil. Mas eu imagino aqueles que a casa é enorme, cheia de gente. Como é que não está sendo o negócio? Amém. E aí, se somos um corpo em Cristo, devemos ter os mesmos pensamentos. Agir de forma igual, em harmonia. Não temos como eu dizer para o meu pé, não tem como eu dizer para o meu pé esquerdo, vai para lá. E pé direito, vai para lá. Eu vou conseguir? Eu não vou conseguir. Não tem como. Porque o meu pé esquerdo e meu pé direito, eles obedecem aqui. O meu cérebro. O comando que eu dou. Então eu falo, dá um passo direito, um passo esquerdo, passo direito, passo esquerdo. Parou? É um comando. Mas o meu corpo, ele anda em harmonia. Porque se ele não andasse em harmonia, amados, ia ser uma bagunça. Ia ser um tal de eu me esbofetear, né? Não ia ter controle com a mão, nem ia ter controle com o pé. Mas não, eu tenho harmonia. E quando estamos juntos, numa mesma ideologia, nós somos mais fortes. E se somos fortes, nós podemos vencer o inimigo. Olha para o teu irmão aí de novo. E fala para ele, nós somos um corpo em Cristo. Se você é um corpo em Cristo, então você tem que pensar em harmonia. Você tem que pensar, você tem que concordar com aquilo que nós estamos fazendo aqui. Quando o pastor acabou de falar aqui, que nós vamos ter na semana todos esses trabalhos, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos clamar pelas vidas, nós vamos clamar pelos milagres. Não vai adiantar se você, como um corpo de Cristo, você sair daqui e você falar, não, essa semana eu vou fazer o que eu quero, porque quem manda sou eu. E aí? O pastor não vai me ver mesmo? Meu líder não vai me ver mesmo? Eu faço o que eu quero. Olha para o seu irmão novamente. E pergunta para ele. Amado, você quer bênção
Ou você quer maldição? Porque a palavra de Deus em Romanos, ela diz assim que nós devemos obedecer aos nossos líderes. E é um comando. E quando Deus dá um comando para o nosso líder, que é o pastor Satírio, significa que Deus falou o coração dele daquilo. Que Deus deu uma ordem para ele. E que Deus está mandando ele falar para a sua igreja. Que é para marchar para a vitória. É Deus que está comunicando. E você é este corpo em Cristo. Amém? Quando os fariseus vieram contra Jesus e seus discípulos, os acusando de desordeiros e blasfemos, Jesus com seus discípulos tinham forças para combater essas acusações. Eles eram fortes porque tinham conhecimento e comunhão uns com os outros. Você tem comunhão com seu irmão? Você está em comunhão com seu irmão ou você está com um arranhão? Como é que você está? Jesus demonstrou tanto aos seus discípulos quanto aos fariseus que para vencer, nós temos que estar juntos. Fala para o teu irmão aí, para vencer, nós temos que estar juntos. Porque nem o inferno, se estiver dividido, ele vai vencer. Nem o inferno. Porque Jesus, quando falou lá, com relação ao demônio que ele estava expulsando, ele falou assim, eu expulso em Beelzebu, então o inferno está dividido, e aí ele não vai vencer. Como? Nós somos a igreja de Cristo. Somos membros uns dos outros. Mas muitas vezes estamos divididos. Mesmo com tudo que estamos passando, ainda não aprendemos que é tempo de nos unir em oração. Eu falei alguma coisa com o Senhor a respeito da palavra? É tempo de nos unir em oração. É tempo da igreja estar juntas. É tempo da igreja buscar. De clamarmos juntos e conquistarmos o campo do inimigo com nossas orações e obras. A palavra de Deus diz: vigiai e orai. Vigiar é uma obra, é uma ação, é um movimento. Eu tenho que agir quando eu vou vigiar. Então eu tenho uma atitude. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou vigiar. Eu vou orar. Eu vou clamar a Deus. Eu vou adorar a Deus. Eu vou buscar a Deus. É uma ação. Não basta assim você só falar, não, eu vou orar e amém, glória a Deus. Não, eu tenho que ter também essa atitude. A igreja A pensa diferente da igreja B. Não é assim que nós vemos? Mas a Batista é diferente da cristianismo, que é diferente da presbiteriana, que é diferente da congregação. E o que nós vemos hoje, que era para ser uma união das igrejas, não está acontecendo. É ao contrário. É mais fácil uma igreja falar assim, nossa, aqueles irmãos lá, eles estão desobedecendo, olha, vai lá, olha, estão fazendo assim, ou então chega lá na internet, porque hoje a gente está tendo muita live, muito culto, né? E aí o que você vê é o quê? É o povo atacando, não é o povo abençoando. Não é o povo, né, falando, puxa vida, glória a Deus, que Deus está levantando homens e mulheres. Não, chega lá e fala, nossa, eu não gostei da pregação daquele fulano. Aí eu não gostei como o pastor pregou naquele domingo. Você gostou? Não gostei. É só isso. E por esse motivo, não se misturam em prol de um mesmo objetivo, que é cumprir o ID de Jesus. Qual que é o ID de Jesus? Qual que é o ID de Jesus? Alguém pode dar um berro e dizer qual que é? Exatamente. Ide e pregai a toda criatura.
Quem crer e for batizado será salvo. Jesus falou assim: ô Tom, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. O restante pode ficar em paz, pode ficar quieto, pode ficar sossegado, porque só foi dado para o Tom essa ordem. É assim que está na palavra? Não. Ele tá fazendo uma colocação geral, uma convocação geral. Ide por todo mundo, é para mim, é para você. Ir por todo mundo. Pregar não é para se arranhar, não é para brigar, não é para ficar na internet ali acusando, você não gostou? Amado, simplesmente sai fora. Mas não fica, não dá ouvidos para o inimigo, não fica criticando, não fica contra. Ora. Amém? Essa falta de comunhão já começa dentro de nossos próprios lares. Aí é o mais grave. Aí é o mais grave. Não oramos juntos. Não compartilhamos a palavra juntos. Não jejuamos juntos. Não adoramos juntos. Ou eu estou mentindo? Quando foi a última vez que você... Quantos casados nós temos aqui? Levanta a mão os casados. Glória a Deus. Eu vou perguntar para vocês. Quando foi a última vez que você e a sua esposa meditaram na palavra e oraram juntos? Hã? Tá, estou escutando barulho de grilo. Cri, cri, cri. Quando foi que você, mãe ou pai, pegou o seu filho e pegou um versículo e leu com ele, explicou aquele versículo para ele e orou com ele? Cri, cri, cri. Eu me lembro que quando eu me converti, eu ficava muito na casa dos meus pastores, porque era muito longe, e a igreja era lá perto da casa deles, então eu praticamente me mudava para a casa deles. Eles me discipularam verdadeiramente desde o início. E aí, uma coisa que eu achava muito bonita, era que quando nós íamos tanto almoçar, tomar café, jantar, o meu pastor pegava a Bíblia, colocava na mesa e nós líamos aquele capítulo inteiro. E ali, então, ele só dava uma explanada naquele capítulo e nós orávamos. E foi assim que eu fui aprendendo a palavra de Deus. Todos os dias. E era tão gostoso que eu tinha, parecia que ficava assim, já está na hora do almoço, já está chegando a hora do almoço, eu quero ler, eu quero ouvir. Era gostoso. E antigamente, eu acredito que os pais faziam isso. Eu não era cristã ainda. Não era cristã. Mas eu tinha costume, pequenininha, eu sempre gostei de ler. E eu tinha costume de pegar a Bíblia, embora fosse a Bíblia católica na época. Mas eu pegava a Bíblia e ali todo mundo em casa, a gente não tinha televisão. E então, de cima da beliche, eu começava a ler a Bíblia para toda a minha família, porque nós morávamos em um cômodo só. Então, era uma grande união. E todo mundo ouvia a palavra. E eu nem cristã eu era. E era muito bom. Como podemos ter comunhão com os outros se somos uma casa dividida? Eu te pergunto. Como é que você pode ter comunhão com seu irmão que está aqui na igreja, se dentro da tua casa você não tem comunhão com os teus? Como? Como é que você vai ter conhecimento da palavra se você não divide a palavra com seus familiares? Jesus fazia isso constantemente. Jesus, ele sentava com os discípulos e ele então ministrava a palavra, ele lia a palavra.
com os discípulos. Como podemos vencer o nosso inimigo comum, o diabo, se estamos desalinhados e enfraquecidos? Como? Como é que eu posso vencer? Se você começa um versículo, se o pastor fala um versículo aqui, ele começa um versículo, é natural que você venha terminar esse versículo. Ou se de repente alguém vem aqui e lê, por exemplo, como eu li esse capítulo 25 de Mateus 12, você automaticamente já, na sua cabeça, você já monta toda aquela palavra, porque você está alinhado. Na hora você fala assim, nossa, será que ela vai falar sobre isso, isso, isso? Oh, glória! Né? Ou então, será que vai ser isso, isso, isso? Porque aquele versículo, ele está tão penetrado em você, que você já viaja em mil coisas que podem ser ditas naquele capítulo, naquele versículo da palavra. Você está alinhado com os céus. Mas como que nós podemos vencer se não estamos assim? Se a igreja tiver que fechar por completo hoje, sem cultos online, sem nenhuma comunicação, como sobreviveremos sem comunhão em nossa própria casa? Você já pensou? Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que se essas portas aqui tiverem que fechar e você não tiver nem como assistir um culto online, o que você vai fazer, de Calabandarabaxê? O que você vai fazer, amado? Se você não tiver prazer de ler a palavra de Deus, se você não tiver prazer de meditar nessa palavra de dia e de noite, como é que você vai fazer? Porque vai chegar um dia que você vai ter que ter guardado no seu coração esta palavra para não pecar contra Deus. Porque essa palavra, ela será extinguida segundo o que está escrito aqui. Não vai haver. Nós estamos cansados de ouvir testemunhos de missionários que dizem que guardam a palavra em secreto. Que tem folhas, e aquela folha, ela é distribuída para um e para outro, para poder meditar naquela palavra. Tem pessoas que quando recebe esta palavra, chora, se alegra, glorifica a Deus, porque recebeu esta palavra, porque tem vontade, tem anseio de ler essa palavra, coisa que você tem de graça, tem no celular, tem no computador, tem aqui em papel. E aí o que você faz com essa palavra? Faz que nem aquela historinha do pastor que foi jantar na casa da família. E aí aquela mulher, então, para honrar o pastor, pegou a sua prataria e colocou na mesa. E aí serviu o jantar e eles conversaram, né, em comunhão, em alegria. E aí então aquela Bíblia, uma Bíblia grande, aquele pastor foi e pegou a colher e colocou no meio da Bíblia. E foi embora. E aí aquela mulher pegou a sua prataria, que era utilizada somente em ocasiões extremamente especial, pegou a prataria, foi lavar e foi guardar e sentiu falta da colher. Cadê minha colher de prata? Cadê minha colher? E eles ficaram, puxa vida, o pastor pegou a colher de prata? Como assim? O pastor roubou a colher de prata? Gente, inconcebível isso. E ficaram aquilo, né? Dentro deles, pensando, fermentando. E passou um ano. Eles resolveram convidar novamente o pastor para jantar. E aí, então, eles chegaram para o pastor e falaram, pastor, a gente não queria ser inconveniente, e a gente não está acusando o Senhor, por favor, não pense mal. Nós não estamos acusando o Senhor, mas nós gostaríamos de saber se por um acaso, né, sem assim perceber, o Senhor não tenha levado a nossa colher do jugo de jantar.
Aí o pastor olhou para eles e falou assim: não, eu não levei. Eu coloquei a colher no meio da Bíblia. Abre lá. E aí, quando abriram, a colher estava no meio da Bíblia. Moral da história. Quanto tempo eles não pegavam naquela Bíblia? Quanto tempo eles deixaram de se alimentar da palavra do Senhor? E aí eu pergunto para você, e aí? Quanto tempo você fica sem pegar na sua Bíblia? Ou melhor, quantas vezes você pega na sua Bíblia? Na terça e no domingo e na quinta? Somente? Ou nem pega, né? Leva no celular. Leva no celular, que é mais fácil. E aí você vai lá e você abre, né? Quando abre, porque nem um devocional diário do celular, são poucos os que leem. Como que você, né? Como que você vai ter essa comunhão? Lá em Lucas 12, de 35 a 38, para finalizar, amém? Diz assim: cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Leem todos esse versículo. Leem aí. Pode ler, amado. Cingido. Eu vou ler de novo. Cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa e, aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão com o vosso corpo cingido e com as suas candeias acesas? Como é que vocês estão? Como é que você se encontra? Quando se diz cingido o corpo, significa fortalecido. Um corpo fisicamente preparado para aguentar grandes esforços. Porque se ele não estivesse fortalecido, se ele não estiver fortalecido, não suportará segurar por muito tempo uma candeia cheia de óleo e de fogo. E se não houvesse candeia para alumiar as densas trevas, certamente eles morreriam no meio do caminho, sem enxergar os perigos à sua frente. Então, ou seja, quando Jesus estava dizendo assim, cingido o vosso corpo, significa que você tinha que ser um bom atleta. Você tinha que estar fortalecido fisicamente. Quem aqui faz academia? Quem aqui faz academia? Levanta a mão aí. Eita, glória. Só 2? Estamos mal, hein, irmãos? Romildo, se o seu professor falar para você, pega um pezinho, aqueles pezinhos de 1 quilo, e levanta assim, é fácil para você?
É fácil, né? Mas se ele falar para você assim, agora você vai ficar com esse pezinho por meia hora, é fácil? Nós não aguentamos. Nós não aguentamos. Se você pegar até o microfone. Se você pegar o microfone e você ficar ministrando por horas, o microfone aqui assim, segurando ele aqui, vai chegar uma hora que o seu braço vai doer. Vira e mexe, a gente dá uma trocada no braço, não é assim? Por quê? Porque vai pesando. Então Jesus disse que o corpo, ele tinha que estar cingido. Ele tinha que estar fortalecido. Para quê? Para segurar aquela candeia. Porque a candeia, ela tinha que estar cheia de óleo. Aí pensa você segurar, vamos dizer que a candeia fosse parecido com um baldinho, para você visualizar isso. Então um baldinho, você pega aquele baldinho, segurando na sua mão assim, vai na frente e você iluminando o caminho. Agora, se você não está fortalecido, você está fraco, você acha que você vai aguentar segurar esse baldinho por quanto tempo? E o que vai acontecer? Eu estou vindo no meio da escuridão, eu estou vindo no meio das densas trevas, mas eu não estou vendo a barreira que está aqui na minha frente. E eu vou dar o próximo passo. O que vai acontecer? Eu vou cair no abismo. Por quê? Porque simplesmente eu não consegui segurar a candeia. Porque eu estou fraco. E aí, não conseguindo segurar a candeia, eu não vou conseguir iluminar. Eu não vou enxergar o obstáculo. Eu não vou enxergar o perigo. E eu vou sucumbir. Eu vou cair. Vocês entenderam? Jesus disse que vocês têm que estar fortalecidos. E como é que você vai estar fortalecido? Enchendo a pança no domingo com uma boa feijoada ou com uma boa lasanha, né? Com um prato de arroz e feijão daqueles. É assim que eu vou estar fortalecido, irmã. É assim? Não. Hoje minha mãe fez uma feijoada lá em casa. E aí, estava muito boa, né, filho? A Liane virou e falou assim, nossa, só não vou comer de novo porque é gula. Não é fortalecido desse jeito, com a pança cheia. Não, é fortalecido na palavra de Deus. É fortalecido em comunhão com o seu irmão. Ou melhor, é fortalecido em comunhão com o seu esposo, com a sua esposa, com o seu filho. É assim que é para você estar fortalecido. Ô família, vem aqui, vamos meditar na palavra de Deus, vamos nos fortalecer, vamos conhecer a palavra de Deus, porque dias ruins virão, no qual nós não poderemos mais ler essa palavra, então nós temos que absorver tudo isso agora, nós temos que nos fortalecer agora, nós temos que cingir os nossos corpos agora, para que nós possamos segurar firme a candeia da aflição, a candeia da perseguição, a candeia da luta, a candeia da guerra, a candeia das coisas ruins que virão sobre este mundo. Eu preciso estar fortalecida, eu preciso estar fortalecido, porque senão eu não vou conseguir vencer o inimigo da minha alma. Quando chegar naquele grande dia, e aí então o inimigo vai falar assim, não, esse aí é meu. E aí você fala, mas Senhor, em teu nome eu falei novas línguas, eu profetizei, eu expulsei demônios, Senhor. E ele vai dizer assim, apartai
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque você não se fortaleceu, porque você não ficou firme, porque você não vigiou, e quando veio o pecado, você sucumbiu a ele. Você mentiu, você enganou, você trapaceou, você fofocou. Você sabia que a palavra de Deus em Provérbios diz que a fofoca é uma das coisas que Deus abomina. Mas muitos têm emprestado a sua boca para o diabo. Muitos têm emprestado, muitos têm falado mal do seu irmão, muitos têm falado mal até dos seus parentes na sua casa. Muitos não estão cingidos. Muitos não estão fortalecidos, estão fracos. É tempo de você se fortalecer na palavra de Deus. É tempo de você chamar a tua família e chorar com ela, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Muitos estão em casa com medo da Covid. Muitos têm medo de respirar. Têm medo do que possa acontecer. Aí eu vou morrer. Se eu morrer, oh glória, vai ser lucro. E se eu viver, é em Cristo. Eu tenho que ter alegria. Se Deus falar assim, olha, hoje você vai pegar Covid, você vai morrer. Oh, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Ah, não, pastor. Peraí que eu ainda não casei, né? Eu preciso casar. Eu preciso ser feliz. Felicidade não está no casamento não, ô inocente, né, pastor? Eu sou feliz. Glória a Deus. E eu dou glória a Deus para os casais que vivem felizes. Não é? Porque, amados, a gente como pastor, você vê cada coisa que você fala, Jesus amado. Aleluia por eu estar solteira. Não dá não. Tem muita coisa ruim acontecendo no nosso mundo. Nós temos que nos fortalecer, queridos. É tempo de ter comunhão com a nossa família. É tempo de ter um só pensamento. Um só louvor. Uma só língua. Uma só ideologia. Em que você crê? Em que você crê? O que você está acreditando neste momento? Em toda essa pandemia que está acontecendo, em tudo aquilo que está nos atingindo. Qual é a palavra que te firma? Qual é a palavra que te alegra? Qual é a palavra que te fortalece? O salmista diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ele estava fortalecido. Salmo 112, ele diz que bem-aventurado é o homem que teme a Deus, porque ele não se atemorizará das más notícias. Mas ele está fortalecido no Senhor. Ele tem a palavra de Deus na ponta da língua. Certa vez, eu estava num treinamento, num serviço, e aquela moça... aquele homem que estava dando o treinamento, ele tinha que fazer com que os nossos nervos viessem à flor da pele. Que nós ali então extravasássemos, né, ficássemos irados, com muita raiva. E colocasse para fora tudo aquilo que a gente estava sentindo. Essas coisas aí de positivismo. E aí, então tinha que ficar assim, uma pessoa aqui, o acusador na frente dela, aí atrás de mim, como se fosse meu anjo me defendendo. E atrás dela, como se fosse o demônio falando para ela, não fala para ela isso, fala que não sei o quê, fala que não sei o quê. E aí, uma moça veio, tadinha. Chegou perto de mim, então falou assim, vamos lá, vou irritar ela, né?
E aí ela começou: você é uma burra, você não faz as coisas direito, você estraga tudo, e que não sei o quê. Aí eu não tinha outro argumento a não ser a palavra de Deus. E naquele momento, quando ela começou a me acusar, eu olhava para ele e falava assim: mas o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, em Cristo Jesus, suprirá todas as minhas necessidades. Aí ela falava: você não sei o que lá, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Aí ela falava não sei o que, Aí chegou uma hora que a moça virou e fez assim: eu não aguento mais, eu não consigo irritar ela. Ou seja, a palavra de Deus estava impregnada em mim. E por mais que o acusador quisesse me derrubar, me vencer, ele não conseguia. Por quê? Porque eu estava solícito daquilo que eu tinha que falar. Porque o Espírito Santo, ele me mostrava aquilo que eu tinha para falar. É tempo de se reunir à mesa e meditarmos juntos numa só palavra, num só Deus, para que estejamos fortalecidos nesta palavra e tenhamos luz para nos guiar ao caminho da salvação. Porque nem reino, cidade ou casa que estejam divididos entre si prevalecerão. Se a sua casa estiver dividida, você não vai prevalecer no tempo da angústia. Eu estou com 51 anos e eu não imaginei que eu fosse viver o que eu estou vendo hoje, o que eu estou vivendo. E eu tenho certeza que os pastores que estão aqui também não. Porque em todas as vezes que eu ministrava a respeito da vinda de Jesus, eu dizia: mas nós, para a honra e glória do Senhor, não estaremos aqui. Nós seremos arrebatados e nós não viveremos nada disso. Oh, inocente. Nós já estamos vendo. Já estamos vendo. Se quisermos vencer as densas trevas deste mundo tenebroso, precisamos ser um corpo em Cristo. E para isso dar certo, temos que começar a partir dos nossos lares. Se coloque de pé.